Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, dependendo do que horário que vocês estejam me vendo. Eu quero pedir desculpa desde já se eu tossi aqui, tá, pessoal? Que eu tô com suspeita de Covid. Tô tentando gravar essa apresentação já tem um tempão, mas não consigo. Então, eu vou falar sobre sincronização de relógios, tá? Para que serve, né, a sincronização? Falei. Enfim, nos sistemas distribuídos, né? Perdão. Então, assim, a primeira pergunta é para que serve o tempo, né? O tempo serve para definir a duração de um processo, né? Ou seja, quanto tempo o processo da sua máquina ou de um sistema ele demora para acontecer, né? E também para resolver disputas, né? Por exemplo, disputas entre a aplicação A e a aplicação B, qual encerra primeiro, qual inicia primeiro. Então, o tempo no sistema distribuído ele serve para isso, né? E aí, vamos falar de relógios globais, né? Os relógios globais são aqueles relógios que eles são controlados, né? São de ambientes internos. Eles são perfeitamente sincronizados, né? Ou seja, o seu controle ele é muito bem feito. Eles possuem o mesmo clock, o mesmo time, né? Eles nunca divergem. Isso daí seria o mundo ideal para o sistema distribuído, tá? Mas isso só ocorre em sistemas locais, né? E diferentemente de sistemas distribuídos, eles vão ter a divergência, né? E aí, relógios locais que a gente fala sobre a máquina, né? Que é um sistema distribuído, cada máquina gera um timer. Cada máquina tem um clock diferente, né? São mais comuns em ambientes distribuídos e eles divergem, né? Ou seja, cada máquina, como eu falei, possui o timer, né? Certo? O timer da máquina, né? E, e aí, assim, a grande questão é como resolver, né, esses problemas. Aí eu coloquei umas abordagens aqui só para a gente entender, né? Só para dar uma prévia. O TC, que ele é o tempo universal de coordenadas, né? É o principal padrão pelo qual o mundo se referencia. As máquinas diferentes, né, que a gente já falou sobre, mas a gente vai voltar a falar sobre elas. O sistema distribuído, como eu falei, máquinas são. Cada máquina tem um clock e cada clock tem um timer. Então, assim, é esperado, né? Você ter um clock diferente e um timer diferente. Os processos rodam em paralelos, né, em cada máquina. E o clock é diferente, como eu abordei, né? E aí, aqui eu venho falar de algoritmo de sincronização, né? Que ele nasce com a proposta de resolver, né, esses problemas. Não de resolver inteiramente, né? Que assim, vai sempre ter ali um problema, mas ele vem para tentar, assim, ajudar a parte de sincronização da máquina, né? Das máquinas em si. E aí eu pesquisando, assim, encontrei vários, né? Mas eu decidi focar em dois. Então, a breve definição, assim, breve abordagem, periodicamente as máquinas podem trocar informações sobre seus relógios e identificar o desvio, né? Então as máquinas se comunicam ali e falam, ó, máquina A, você está com desvio de 15 segundos, máquina B de 30. Só que a máquina A, em relação à máquina B, elas demoram para responder também, né? Então assim, a máquina A envia uma mensagem, a B responde, mas ela não responde no mesmo time. Tem um tempo ali da rede, tem um tempo de resposta, enfim, é muito complexo, né? Porque tem o time lá ali, o horário da máquina B. Então essa máquina, além de demorar para responder, ela pode estar marcando horários diferentes. É isso que a gente vem abordar aqui agora. E aí como resolver? Essa é a grande questão, né? E aí eu defini um protocolo aqui, que é o Network Time Protocol,
que eu coloquei os 4 pilares, né? Que é definir camadas, né? Então, assim, qual é a camada que a sua máquina está? Se a camada está no nível 0, nível 1, nível mais 1, se é no relógio atômico, GPS, etc. Se é um computador ligado ao dispositivo nível 0, ou se é um computador com conexão para um servidor, né? E aí identificar o relógio mais confiável, medir o tempo 4 vezes, a gente vai falar sobre isso. Perdão, gente. E verificar as características da máquina, né? Como disse, cada máquina possui uma característica diferente. E aí, vamos lá. Digamos que a gente partiu da máquina A, né? A máquina A, ela está no nível 1 e ela manda mensagem para B que grava o tempo que ela recebeu a mensagem e o próprio timer. Já a B, ela marca o tempo, marca quando ela recebeu a mensagem no próprio relógio dela, né? E responde quando ela responde e marca quando ela enviou a própria mensagem. E a A marca o tempo que ela demorou para responder a resposta da B versus o horário que ela recebeu, né? Assim, não é fácil, tá? É complexo mesmo. Mas basicamente é isso que eles fazem. Eles trocam as informações medindo quanto tempo demorou para se responder e qual foi o time usado de referência, né? E aí, com base nesses tempos, o tempo de ida e o tempo de volta, né, que vamos chamar de T1 e T4 aqui, são medidos na máquina A. E na máquina B são medidos também a mesma coisa, vamos chamar de T2 e T3, né, que eu esqueci de colocar aqui. E a partir disso eles tiram a diferença, né? A máquina A faz o cálculo para avaliar como o seu relógio está avançado em relação à máquina B. Após isso, ela faz os ajustes, né, necessários. Esse algoritmo ele é bem preciso, né? Assim, os erros dele geram ali em torno de 50 milissegundos, então é confiável, dá para fazer, né? Esse é o modo de resolver, né? A gente pode falar agora, a gente vai falar agora sobre outro algoritmo. Opa, que não está passando, mas passou já. Desculpa, gente, é o algoritmo de Bethlehem. Ele passou aqui direto, mas vamos lá. Protocolo para manutenção de tempo comum em uma rede sem um relógio de referência. Ou seja, assim, você não tem um relógio de precisão, né? Mas você define um relógio master ali. O servidor reporta o tempo para todas as máquinas, né? Ou seja, o master reporta todos os tempos. E logo ele espera uma resposta do tempo que as máquinas estão, né? E as máquinas retornam. Deveria ter uma linhazinha retornando para o master, né? Retorna a diferença. E aí o servidor calcula a média, ou seja, o master, a média e notifica o cliente o ajuste necessário. Então esse algoritmo ele funciona assim, né? Como eu falei, o master ele reporta qual é o horário que ele está e os slaves, né, que são as máquinas abaixo, elas vão retornar e falam assim, master, eu estou nesse horário, o master fala assim para elas, vocês precisam corrigir esse horário nesse tempo aí.